Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula de cálculo integral. Eu sou o professor Gregório e hoje a gente vai iniciar os nossos estudos das integrais, tá certo? Vamos abordar nessa videoaula a definição de integral indefinida e falar de algumas técnicas, tais como a regra da potência, para que assim a gente possa integrar polinômios, tá ok? Eu trouxe uma atividade e a gente vai conversar ao longo da resolução dela, tá bom? Eu espero que você curta o vídeo e aproveitem para estudar. Então vamos lá. Continuando então, gente, a gente pode usar a definição que diz assim, né? Dizemos que uma função f é antiderivada de uma função f minúscula, né? Em um intervalo aberto, se a derivada dessa função maiúscula for igual à função minúscula, né, em cada x desse intervalo, como a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, 1/3 de x ao cubo é antiderivada de x ao quadrado. Se a gente derivar 1/3 de x ao cubo, chegaremos em x ao quadrado. Da mesma forma que e elevado a 4x, também é uma antiderivada de 4e elevado a 4x. Se a gente derivar essa função, nós vamos chegar nessa função aqui, tá? Assim como x vezes seno de x é antiderivada de seno de x mais x cosseno x. Derivando x vezes seno x, chegaremos à função seno de x mais x cosseno. Tudo bem? Então, o próximo passo é a gente usar esse teorema, que fala o seguinte: se a minha função maior, f, for qualquer antiderivada de f de x em um intervalo aberto, então, dada qualquer constante c, a função f maiúsculo mais c é também uma antiderivada de f. E nesse intervalo. Além disso, cada antiderivada de f no intervalo pode ser expressa como sendo uma soma justamente da função antiderivada mais a constante, escolhendo-se apropriadamente a constante, né? O processo de encontrar as antiderivadas é denominado de antiderivação ou antidiferenciação ou ainda integração, no caso integração indefinida, tá certo? Então o símbolo aqui, olha, que a gente pode ver, a gente lê isso aqui assim, né? A integral de f de x dx é igual a f maiúsculo mais c. A integral f de x em relação a x é igual a f de x mais uma constante, tá bom? Então a gente vai agora responder um exercício, tá? Então vamos calcular essa antiderivada aqui, tá? Para calcular essa antiderivada, gente, ou essa integral, né? Vou passar, a partir de agora vou chamar isso de integral. A gente faz o seguinte, a gente vai usar a regra da potência. O que é que diz a regra da potência? Que a integral de uma potência você vai somar mais um ao expoente que já existia, né? E vai dividir esse seu termo. Você vai dividir esse seu termo pela nova potência, ou seja, 4 mais 1. Não esquece de somar a constante c, logo, né? Isso aqui é igual a x elevado a 5 sobre 5, mais a constante c. Mais a constante c, ok? Então, nós temos aqui a nossa função f maiúscula, e ela é igual, né? Eu posso escrever isso daqui como sendo 1/5 de x elevado a 5 mais a constante c. Agora vamos tirar a prova, né? Eu vou mostrar o seguinte, vou derivar essa função. Vamos derivar a função f. Então, né? Se a gente derivar essa função f, usando as regras de derivação, nós temos o seguinte: isso vai ser 1/5 que multiplica 5, que é o expoente que caiu, né, da nossa potência, x 5 menos 1, mais a constante de c é 0. Então nós temos aqui que
a nossa função, a derivada da nossa função é igual 5 cai com 5, ficando x elevado a 4. Veja que essa função é a mesma função que eu estava querendo integrar. Então, logo, f, que é essa função aqui, é a antiderivada da nossa função que queríamos calcular, tá bom? Vamos fazer agora a letra B. Bom, a letra B, a nossa função é essa, ou seja, é um polinômio do terceiro grau. Aqui eu vou usar umas propriedades, tá? A gente vai usar as propriedades das integrais. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, então vamos lá, né? Isso daqui vai ser igual. Primeiro, eu vou aplicar a integral em cada termo. Então, isso aqui vai ser a integral de 3x ao cubo dx menos a integral de 12x ao quadrado dx. Não esquece o dx, tá? Mais a integral de 6x dx mais 3 mais a integral de 3 dx. Então, usando agora, não é, a propriedade da extração aqui, os coeficientes podem sair do símbolo da integral. Então, nós teríamos 3 vezes a integral de x ao cubo de x menos 12 a integral de x ao quadrado dx mais 6 a integral de x dx mais 3 a integral de dx, tá certo? Então, vamos calcular isso aqui. Então, aqui eu já posso usar a propriedade da potência, que vai ser x elevado a 4 sobre 4, né? A gente soma um expoente, divide por esse novo valor, menos 12 x ao cubo, porque eu vou somar 1 ao expoente 2, e vou dividir aqui por 3, mais 6 x elevado a 2, dividido aqui por 2, mais 3x, porque a integral de dx é x, mais a constante c, tudo bem? Aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Eu posso cortar esse 12 com esse 3, aqui é 4. Eu posso cortar esse 6 com esse 2, aqui vai dar 3. Então, nós temos agora a nossa função primitiva, que a gente pode escrevê-la da seguinte maneira: f de x é igual a 3/4 de x elevado a 4 menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais c. Ok? Então, temos aí a nossa função, tá? Agora vamos derivar f aqui para provar que ela é uma antiderivada, né? Então, se a gente derivar essa função f, nós vamos ter essa função aqui, 3/4 vezes 4 x elevado a 3 menos 4 vezes 3 x ao quadrado mais 3 vezes 2 x mais 3, que é a derivada de 3x, mais 0, vou colocar aqui, que é a derivada da constante. Esse camarada pode ser simplificado, então nós teríamos a nossa função igual a 3x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 6x mais 3, como mostra a nossa função, né? Ok? Tudo bem?
Vamos para o próximo. Então vamos integrar aqui usando as propriedades, né? Então isso aqui vai ser a integral de x ao quadrado dx mais a integral do cosseno de x dx, ok? Bom, a integral de x ao quadrado, pessoal, é na verdade x ao cubo dividido por 3, que a gente somou um ao expoente e dividiu pelo novo expoente, né? E a integral do cosseno é justamente o seno. Então, e a integral do cosseno é justamente o seno. Então, o seno de x mais a constante c. Certo? Então, a nossa primitiva fx é igual a x ao cubo sobre 3 mais seno x mais c, mais a constante, porque essa é uma integral indefinida, tá? Eu vou deixar para vocês derivarem isso aqui e constatarem que ela é uma antiderivada, tudo bem? Então, gente, essa foi mais uma aula de cálculo integral. Nós vimos hoje a integral indefinida, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra aí nas próximas videoaulas. Um grande abraço e até mais.